Fala, rapaziada do Green, como é que vocês estão? Vamos aí para mais um dia de análise, fazendo a verificação agora dessa segunda-feira. Temos alguns jogos interessantes aqui para a gente estar pautando. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Arthur e vou estar mostrando para vocês as melhores oportunidades que vi no mercado, fazendo uma análise rapidamente aqui sobre os times, para estar passando e deixando aí um palpite no final de cada análise. Vamos começar aqui com o jogo do Tottenham contra o Everton. O Tottenham, obviamente, cotado como total favorito, até porque o Everton vem numa fase horrível. Por mais que o Tottenham também venha oscilando, jogando dentro de casa ele é um excelente mandante. Ele é melhor mandante do que visitante. A gente pode justificar essa situação aqui na parte de classificação. O Tottenham está em sétimo colocado com 25 jogos, então ele tem menos jogos que os demais aqui, menos jogos do que o Manchester United e do que o West Ham. Então dá de sonhar assim aqui com esse Arsenal, com essa vaga do Arsenal aqui buscando a quarta colocação. Ainda está uma briga bem pegada entre eles. Mas jogando dentro de casa, o que a gente pode destacar é que o Tottenham tem 7 vitórias, 1 empate e 4 derrotas, 18 gols marcados e 15 gols sofridos. Puxando aqui para o Everton como visitante ele vem para a 20ª colocação, venceu apenas uma no campeonato, empatou 3 e perdeu 8. Então, como vocês podem ver, é um horrível visitante e também não vem numa fase boa. Nas partidas, o que a gente pode destacar para vocês é que o Tottenham foi o primeiro a marcar e o Everton sem derrotas a 4 jogos. O Tottenham nos últimos jogos aqui, nos confrontos diretos, eles empataram em 0-0, empataram em 2-2, 5-4 e 1-0 para o Everton. Aqui a gente vai buscar os últimos jogos do Everton, como vocês podem ver. Ele não vem numa boa fase. Como visitante, pior ainda. Como mandante até consegue figurar bons jogos, mas como visitante não mostra o seu futebol. O Tottenham, como vocês podem ver, vem oscilando. É um time bastante safado. E é por isso que eu não confio nessa odd de 1,53 para ele vencer seco assim, pessoal. O que eu vou estar buscando, sim, é a vitória do Tottenham, mas acredito numa correção forte ainda aqui para buscar uma odd de 1,70 a 1,80. Se estiver dando padrão de superioridade realmente em cima do Everton, vale a pena entrar na vitória seca do Tottenham. Para cravar no pré-live, o que eu confio é no acima de 1,5, porque o Everton tem uma defesa bem vazada, o Tottenham tem um ataque bem organizado, tem um bom ataque, porém, como eu falei, sempre vem sofrendo um golzinho, é um time muito safado. Então, o acima de 1,5 no momento em que eu estou gravando está com uma cotação de 1,22 e tem bastante valor para a gente colocar num bilhete no pré-live para estar completando um bilhete, tá bom? Passando agora para o jogo do Atlético de Bilbao contra o Levante. Atlético Bilbao, obviamente, também cotado como favorito contra o Levante. Isso se justifica aqui verificando a classificação, pessoal. Na classificação, o Atlético de Bilbao está em 8º colocado, com 9 vitórias, 10 empates e 7 derrotas, 29 gols marcados e 25 gols sofridos. O Levante está na 20ª colocação, mas ainda tem chance de escapar e está buscando escapar dessa zona perigosa. Deu uma esboçada de reação, mas sinceramente acredito que não tenha time para vencer o Atlético de Bilbao. A gente pode destacar uma situação também que o Atlético de Bilbao jogando dentro de casa ele venceu 6, empatou 2 e perdeu 4. Tem 19 gols marcados e 13 sofridos. O seu visitante, outro detalhe seria que ele tem apenas uma vitória jogando fora de casa, empatou 3 somente e perdeu 9. Apesar de o Atlético de Bilbao ser um time que empata bastante, ele vai estar enfrentando o Levante aqui, que não figura bons jogos. Como vocês podem ver, como visitante ele empatou somente 3 e ganhou apenas 1. 9 desses jogos ele perdeu. Fez 12 gols e sofreu 30 gols. Outro detalhe seria que nas partidas em que as últimas partidas entre eles foram menos do que 2,5 gols, ambas as equipes marcaram e foram menos do que 4,5 cartões. Outro detalhe seria nos confrontos diretos em que eles terminaram o último em 0-0, o Atlético de Bilbao venceu de 2-1, empataram em 1-1 e 1-1. Então esse jogo tem muita chance sim de terminar empatado, pois o Levante, querendo ou não, ele sempre nos jogos dele, eu venho acompanhando, ele complica a vida desses times. Ele pode perder, mas vende essa derrota caro. E com essa cotação de 1,57 para o Atlético de Bilbao, dá de buscar a correção com certeza. Confio na vitória do Atlético de Bilbao, mas não entro numa cotação tão baixa, porque eu acredito que o Levante vai dar trabalho sim para o Atlético.
O que eu verifiquei que tem valor para estar colocando no bilhete, para estar arriscando no bilhete, seria o menos de 2,5 nessa partida, pessoal. Tá com uma cotação de 1,90, então dá de entrar até seco, só no menos de 2,5. Se vocês quiserem ficar mais resguardado, o acima de 1,5 está numa cotação de 1,22 e tem bastante valor também. Mas para mim, por mais que esteja um pouquinho mais alto, esse menos de 2,5 é o que eu mais confio que vou estar cravando para vocês, beleza? Agora nós vamos passar para o jogo aqui do Besiktas na Turquia. Tem os jogos do Besiktas contra o Başakşehir. É interessante porque o Besiktas vai estar jogando dentro de casa. E dentro de casa é o seu melhor território de atuação. Excelente mandante. O Besiktas está aqui em sexto colocado com 12 vitórias, 8 empates, 7 derrotas, 40 gols marcados e 34 gols sofridos. Uma média de 1,8 gols marcados por partida. É uma equipe over, tanto faz quanto leva bastante gols. O Başakşehir também está na mesma média, basicamente, porém tem uma defesa menos vazada, uma defesa um pouquinho mais organizada. Ele tem 14 vitórias, 4 empates e 9 derrotas, 39 gols marcados e gols sofridos. A gente vai puxar aqui, jogando dentro de casa, o Besiktas. Ele tem 9 vitórias, 2 empates e apenas 2 derrotas em 13 jogos, 23 gols marcados e 14 gols sofridos. O Başak, ele já vem aqui para a quinta colocação com 5 vitórias, 3 empates e 5 derrotas, 16 gols marcados e 13 gols sofridos. O interessante é que as partidas entre eles, os últimos confrontos, 4 dos últimos 5 foram mais do que 2,5 gols. Ambas as equipes marcaram nos últimos 4 de 5 jogos e menos que 4,5 cartões nos últimos 4 de 5 jogos. Outro detalhe aqui seria o Besiktas. Nos últimos jogos deles, apesar de os confrontos serem over, os últimos jogos do Besiktas foram under. Menos do que 2,5 gols nos últimos 7 de 9 jogos. Primeira equipe a marcar nos últimos 8 de 9 jogos e mais do que 4,5 cartões nos últimos 5 de 7 e mais do que 10,5 escanteios. É interessante essa partida aqui para o mercado de escanteios também. E lembrando vocês que a gente sempre deixa fixado aí no vídeo o Telegram do canal, porque quando está zicando o bilhete, pessoal, do canal, a gente sempre está mandando tips lá no Telegram totalmente gratuito para compensar aqui a perca de vocês se vocês tiverem head no bilhete do canal. E a gente está com uma race aí de 40 acertos e apenas 5 heads. Excelente. E a gente trabalha sempre o escanteio asiático, escanteio minuto e o gol minuto. Ok? Mas vamos lá, focando aqui. O interessante é que nos confrontos diretos que o Besiktas ganhou os últimos ganha aqui, ó, os 2 últimos penúltimos confrontos e o Başakşehir ganhou, mas jogando dentro de casa, como eu falei, tem essa questão do Başakşehir também ser melhor mandante e o Besiktas é melhor mandante, então o Besiktas está no seu melhor cenário de atuação. Porém, o que eu confio para cravar no pré-live nessa cotação aqui vai ser o acima de 1,5 a 1,28 no momento em que eu estou gravando, é o que vai ficar cravado para vocês. E no ao vivo eu vou buscar a vitória do Besiktas, pessoal. Fica a dica aí para vocês separarem esse jogo para o ao vivo, beleza? Vamos para o próximo. Vamos ver o jogo do Gaziantep contra o Hatayspor. O Gaziantep vale frisar uma situação interessante para vocês. Vai ser um jogo bem parelho, bem pegado, acredito aqui. Tanto que está com uma cotação de 2,25 a 2,88. São dois times que figuram aqui a partir de cima aqui da tabela ainda estão brigando, ainda dá de buscar uma classificação, pessoal. O Hatayspor está em 8º colocado, o Gaziantep em 11º colocado. Já se distanciou um pouco mais, mas vale frisar uma situação. O Gaziantep jogando dentro de casa perdeu apenas uma no campeonato. Venceu 9 e empatou 3, 26 gols marcados e 12 gols sofridos. O seu visitante, o Hatayspor, tem 5 vitórias, 1 empate e 8 derrotas, 15 gols marcados e 26 gols sofridos, jogando como visitante. O Gaziantep é cotado como favorito, pois jogando dentro de casa ele tem uma race excelente, um retrospecto muito bom. Porém, nos seus últimos jogos vem tropeçando aí, mas jogando como visitante. A gente pode frisar isso aqui nas partidas para vocês. Apesar que nos últimos confrontos, nos últimos 6 de 7 confrontos, foram menos do que 2,5 gols a partida entre eles. Outro detalhe é que nos últimos confrontos o Hatayspor ganhou o último de 2-1, 1-0. Então o Hatayspor já vem mantendo aí um padrão de superioridade. Mas como eu falei, Gaziantep jogando dentro de casa. Como vocês podem ver, Gaziantep jogando como visitante, perdeu os últimos 2 jogos.
Acredito que isso vai mudar esse cenário agora com o Gaziantep jogando dentro de casa, ok? E o que eu vou estar cravando para vocês nesse jogo vai ser o caso empate anula no Gaziantep. Mas é mais um jogo que eu vou separar para buscar o mercado de gols porque tem muito valor. Acredito que o Atanyaspor não vai vender essa derrota barato, não. Vai ser difícil de vencer o Atanyaspor. Agora vamos para mais um jogo na Turquia, o Kenizspor contra o Alanyaspor. Outro jogo bastante pegado, pessoal. Vale a pena acompanhar também esse jogo. Apesar de ser 2 jogos aqui de 2 horas, eu acompanho no máximo 2 jogos por hora, né, no momento. No momento eu acompanho no máximo 2 jogos juntos. E o interessante é que o Alanyaspor, ele está aqui em 7º colocado, com 43 pontos. Se vencer, ele sobe para 46 e encosta no Başakşehir, que vai estar jogando contra o Besiktas. Então, se o Başakşehir perder, o Alanyaspor pode tomar aí a 3ª colocação do Başakşehir. E o Konyaspor vem tropeçando bastante. Então dá de buscar esse Konyaspor, essa 2ª colocação tranquilamente, dá de sonhar. Outro detalhe é o Kayserispor, que está aqui com 10 vitórias, 8 empates e 9 derrotas, 40 gols marcados e 40 gols sofridos. Então ele tem uma média de 1.6 gols sofridos e 1.6 gols marcados por partida. Tanto faz quanto leva bastante gol. Outro detalhe é que o Kayserispor, quase complicando já a língua aqui, ele tem 9 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota jogando fora de casa. Então não vai vender barato essa derrota para o Alanyaspor, apesar de que o Alanyaspor vai com tudo, com certeza, para buscar essa parte de cima aí da tabela. O Kenizspor, ele tem apenas 9 gols sofridos dentro de casa. Como visitante, o Alanyaspor não é besta. Tem 6 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, 20 gols marcados e 20 gols sofridos. Como vocês podem ver, ele sofre quanto faz também, pelo menos aí, 1 gol por partida. Outro detalhe que vale frisar com vocês é que o Kayserispor, ele tomou gol, sofreu gol nos últimos 4 jogos dele. Então vem sendo bastante over, vem sofrendo gols, fazendo e sofrendo gol nos seus últimos 4 jogos. Outro detalhe é que o Alanyaspor mostrou a sua superioridade, porém, jogando dentro de casa, onde é seu melhor território, ganhou de 6-3, empataram em 1-1, 2-0 e o Alanyaspor ganhou de 5-1. Nesse confronto aqui, pessoal, o que eu mais confio para cravar no pré-live para vocês vai ser o acima de 1,5, que está com uma cotação de 1,22. Vejo um jogo bastante aberto aqui, dá de pegar o mercado de escanteios e o mercado de gols tranquilamente aqui no ao vivo, mas no pré-live dá de cravar esse acima de 1,5 a 1,22 tranquilamente, acredito que vai sair sim. São 2 equipes que estão buscando essa parte de cima da tabela, ainda tem chance de sonhar e vão jogar bastante aberto. Bom, nós vamos passar agora para o jogo do Toulouse contra o Nuremberg. Vou passar rápido sobre esse jogo aqui na França, pessoal, porque não tem muita cotação para a gente estar buscando. O acima de 1,5 não tem cotação, está em 1,16. A vitória do Toulouse está em 1,33. Por mais que ele esteja pegando aqui um Nuremberg, que está em 19º colocado, não entra o seco assim no Toulouse para vencer. Acredito que esse jogo aqui é interessante para a gente pegar o mercado de gols para o Toulouse ou a vitória no primeiro tempo do Toulouse. São 2 oportunidades que no momento que eu estiver assistindo esse jogo eu vou estar buscando. Vai ser a vitória do Toulouse no primeiro tempo, se ele mostrar padrão, e o mercado de gols minutos no Toulouse, beleza? Pois não tem cotação por pré-live. Vamos finalizar aqui verificando os jogos da Holanda, pessoal. Tem alguns jogos interessantes do Den Haag que eu gostaria de frisar com vocês aqui. O jogo do Jong Ajax contra o Den Haag, jogo interessantíssimo, partida bastante pegada. São 2 times aqui que estão figurando a parte de cima da tabela, porém o Den Haag tem 2 jogos a menos que o Ajax, então pode sim estar ultrapassando o Ajax tranquilamente. Mas no momento em que eles vêm se enfrentar, o Ajax jogando dentro de casa, dá de frisar que ele é um excelente mandante, tem 9 vitórias, 2 empates e apenas 3 derrotas. 32 gols marcados e 20 gols sofridos, uma média de gol absurda. Todo mundo já sabe, Ajax é extremamente over, mas não vai estar pegando um time qualquer. O Den Haag vai dar trabalho sim para o Ajax. Como visitante, o Den Haag está aqui com 8 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, 26 gols marcados e 19 gols sofridos.
Outro detalhe também é que o Ajax vem sem derrotas a 3 jogos. Vem com derrotas a 3 jogos. Sofreu gol nos últimos 3 jogos. Mais do que 2.5 gols nos últimos 4 de 5 jogos. Ambas as equipes marcaram nos últimos 4 de 5 jogos. Primeiro a marcar nos últimos 4 de 5 jogos e menos que 4.5 cartões. Então, o que eu vou estar cravando para vocês no pré-live nessa partida vai ser o ambas marcam, acredito que sai pelo menos um golzinho indicado, e o acima de 2,5. Tá com uma cotação excelente e acredito que dá de a gente buscar até sem parar, sem precisar colocar em bilhete. Esse jogo do Almere contra o Jong, vejo um jogo bastante pegado para gols, até porque o Almere, como vocês podem ver aqui, em 28 jogos, ele tem 57 gols sofridos. E o Trash ele tem 52 gols sofridos, porém, eles têm uma média boa também de gols marcados. Porém, um acima de 1,5 está com uma cotação horrível e eu não confio no acima de 2,5. Mas dá de a gente buscar os gols minuto no ao vivo para essa partida também, vale a pena separar ela. Para finalizar, vamos terminar aqui com o jogo do PSV contra o Emmen. Um jogo bem interessante, bem pegado, outro jogo truncado também. O PSV está cotado como zebra, né? Tá com 3,10 e o Emmen com 2,20. Mas na classificação que a gente pode verificar que o Emmen está em terceiro colocado, o PSV em 11º colocado. Tem uma média de gols boa, 44 gols marcados e 41 gols sofridos. O Emmen também com 41 gols marcados e 19 apenas gols sofridos. Então tem uma defesa bem trabalhada aqui. Porém, jogando dentro de casa, o Jong vem para a nona colocação com 7 vitórias, 2 empates, 5 derrotas, 26 gols marcados e 17 gols sofridos. E o visitante, o Emmen, infelizmente ele vem para a quarta colocação com 8 vitórias, 4 empates e apenas 2 derrotas, 16 gols marcados e 9 gols sofridos. Então é uma defesa difícil de vazar, mas o PSV tem um bom ataque. E o que eu vou confiar, apesar de que nas últimas partidas entre eles foram menos do que 2.5 gols, eu vou confiar no acima de 1,5. Nos últimos confrontos a gente pode ver que terminaram todos eles acima de 1,5. E no momento em que eu estou gravando está com uma cotação de 1,22, então dá de cravar no pré-live para colocar no bilhete tranquilamente, beleza? Bom pessoal, é isso aí. São jogos interessantes para a gente estar trabalhando. Tem uns 4 jogos aqui que eu vou separar para estar assistindo no ao vivo. E vou estar mandando lá no Telegram algumas tipzinhas, se possível, se eu conseguir acompanhar esses jogos, beleza? É isso aí, bilhete no final do vídeo. Falou!